Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de hoje, tá? Esse é o nosso cabeçalho, então copie o cabeçalho no caderno. Quem faz a letra cursiva, faz na letra cursiva também, tá bom? E não esqueça de realizarem as atividades da plataforma digital. Sabendo então que hoje é segunda-feira, dia 31 de maio, vamos olhar aqui no calendário. Por que todo vídeo eu apresento o calendário para vocês aprenderem os dias da semana, os meses do ano e aprender a compreender um calendário, tá bom? Então vamos lá. Hoje é segunda-feira, ou seja, o segundo dia da semana, lembrando que a semana tem 7 dias. Tá? Nos meses do ano, temos 12 meses do ano, ainda estamos no mês de maio, né? Estamos no último dia de maio. Amanhã já será dia 1º de junho, passaremos para o 6º mês do ano. Olhando para o calendário de maio, então, vamos procurar o dia de hoje, sabendo que é segunda, domingo, segunda. Aqui na coluna está todas as segundas-feiras de maio. Temos aqui a última segunda-feira, hoje, dia 31. Agora iremos para as explicações das atividades de acordo com o cronograma. Então, vamos iniciar com a apostila de língua portuguesa na página 21 e 22. Pessoal, estou aqui então na página 21 da apostila de língua portuguesa e a gente vai ver uma história em quadrinhos. Vocês lerão essa história em quadrinhos e na próxima página vão fazer a interpretação de acordo com essa história em quadrinhos. E a gente já trabalhou sobre esse gênero textual. Vocês lembram? A gente aprendeu o que é uma história em quadrinhos, que são histórias escritas através desses quadrinhos que contêm desenhos, né? Contém um cenário, contém personagens, podem conter balões de falas, né, diálogos, podem conter as onomatopeias, que são aquelas palavras que representam sons. Então, essas são algumas características das histórias em quadrinhos e tira em quadrinhos também. E agora eu vou fazer a leitura compartilhada com vocês dessa história em quadrinhos para depois vocês responderem as questões. Primeiramente, coloque o nome completo de vocês e a data de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Essa história é de Suriá, tá bom? E o nome dessa história em quadrinhos é A Garota de Circo. Vemos aonde? Lá embaixo, na legenda da Histórias em Quadrinhos. Então, observando primeiramente, antes de ler o cenário, vemos o quê? Pessoal, temos uma mulher à frente, crianças atrás, sentadas em carteiras. Então, é o quê? Uma sala de aula. Essa senhora deve ser a professora e as crianças sentadas nas carteiras são os alunos. Então, primeiro eu observei o cenário, observei, né, os personagens. Vamos conhecer agora eles mais a fundo. Então, a professora se dirige a uma aluna, né, e fala: Marion, você está com piolho. E ela grita: não! Na segunda parte, avise seus pais para eles tratarem disso. E ela responde: vou ter que usar remédio fedorento e andar com uma touca na cabeça. Aí, né, Marion pega e olha para trás e culpa Suriá. Ó. É culpa de Suriá, ela que trouxe piolho do circo. Aí a Suriá responde: imagina, Marion. Aí a Suriá mostra para ela um piolho totalmente diferente, fazendo malabarismo, né? O do circo não dá para confundir. Ou seja, uma história humorística, né, que contém o tema piolho, que a gente já estava trabalhando, né, na semana anterior. E ela fala que pegou o piolho da sua coleguinha, da Suriá. Porém, a Suriá tem a desculpa, né? Ela fala que o piolho do circo é um piolho diferente, faz malabarismo. Por que será? Porque no circo tem essas atrações, né, de malabarismo, de mundo de mágica e essas atrações diferenciadas. Na página 22, vocês vão fazer essas 3 perguntinhas de acordo com a história em quadrinhos. A primeira fala que no quadrinho 1 e 2 deixa pistas de como nós, leitores, podemos perceber que Marion ficou chateada por estar com piolho. Então, o que ela fez? Ela gritou? Ela chorou? Né? O que ela fez? Então, ela deixou pistas. Fale e explique aqui quais foram essas pistas. A segunda pergunta: por que o piolho trazido por Suriá era diferente? O que ele tinha de diferente, pessoal? Expliquei para vocês, né? O que ele tem que os outros piolhos não têm. Então, observam a imagem. Aqui também tem uma imagem de apoio. E vocês podem associar, né, sobre o fato de Suriá ser uma menina, né, vinda do circo. E na última, observe a fala do quadrinho em negrito. Temos aqui novamente o quadrinho, que é o primeiro quadrinho das histórias em quadrinhos aqui desenhado. Negrito é quando a palavra está escrita mais preta. Tá bom? Temos aqui, ó, não. É essa palavra que está em negrito, ou seja, em destaque. O que o uso desse recurso quis indicar?
Então, por que aqui está escrito com uma cor preta mais desbotada, vamos dizer assim, e esse não está escrito mais forte? O que isso quis fazer? Quis chamar o quê? O que isso quis fazer? Então, vocês vão escrever o que vocês acham nessa parte aqui, dessas linhas, tá bom? Então, pausa o vídeo, faça as atividades, dúvidas, me procure e não esqueça de enviar as fotos. Agora, a gente vai lá para o livro de História, então peguem o livro de História e vamos para a página 24. Pessoal, eu estou aqui no livro de História, na página 24, tá? O que a gente vai fazer hoje? Vocês lerão esse texto de apoio, esse gráfico, interpretar esse gráfico da maneira correta, importantíssimo prestar atenção aqui, para poder responder as questões da página 25, ok? Então, já desde a semana passada estamos estudando esse capítulo. Vai falar sobre as cidades, o cotidiano das cidades, né? Os elementos da cidade, os moradores da cidade. E é isso que a gente vai especificar hoje. A gente vai aprender quem são os moradores da cidade. Né? Temos os moradores do campo, os elementos do campo, não é? Mas a gente está aprendendo sobre a cidade, como que é o cotidiano da cidade. Trânsito, poluição, comércio, casas, indústrias, bairros, enfim. E hoje, especificamente, a gente vai estudar sobre os moradores da cidade. Essa página inicia com uma pergunta para reflexão, ó. Quem são as pessoas que vivem na cidade na mesma cidade que você? Será que todas elas nasceram nessa cidade? Ou seja, aqui na cidade de Rancharia, será que todas as pessoas que estão aqui nasceram aqui? Certamente que não. Muitas pessoas vieram de fora, de outras cidades, tá? E no texto que vocês vão ler com muita atenção, também vai falar sobre que as cidades, os moradores da cidade possuem idades diferentes, né? Temos bebês, temos as crianças, que são vocês, temos os adolescentes, temos os jovens, temos os adultos, temos as pessoas idosas. Então, todos têm a sua faixa etária, né? As idades é chamado de faixa etária. O texto também fala que as pessoas são diferentes na aparência, né? De acordo com a sua cor. Tem pessoas que são negras, brancas, né? Pardas, pessoas que falam diferentes, pois vieram de outros estados, então tem um sotaque, um jeito diferente de falar. Então, pause o vídeo agora e leia esse textinho de 2 parágrafos só, com muita atenção, tá bom? Que vai ajudar vocês a responder as questões seguintes. Depois, pessoal, do gráfico, do texto, temos esse gráfico, tá? Lembrando que gráfico traz sempre informações, dados, elementos, dados de pesquisa para a gente, né? Mas esse gráfico vai falar sobre o quê? No finalzinho do texto fala sobre a população brasileira. Tá bom? A população brasileira, pessoal, aqui no Brasil, pelo menos na época de 2010, que é a época do gráfico aqui, tinha 200 milhões de pessoas, tá bom? E todas têm a mesma idade? Não, todas possuem as suas idades diferentes, ou seja, faixa etária diferente. E é isso que esse gráfico vai nos mostrar. Sabendo então que esse gráfico representa a população brasileira por faixa etária, temos aqui os elementos do gráfico. Primeiro, percebemos que o gráfico é um gráfico em barras, essas barras representam as quantidades, tá bom? Nessa linha deitada, chamada horizontal, temos aqui as faixas etárias. Então, a primeira idade de 0 a 9 anos, a segunda idade de 10 a 19 anos, a terceira idade ou faixa etária de 20 a 59 anos e a última é a faixa etária do gráfico aqui, mais de 60 anos, tá? E aqui na parte esquerda, só que na vertical, ou seja, em pé, temos aqui, ó, número de pessoas, tá bom? Então, temos aqui, nessa primeira parte, 30 milhões, segunda parte, 60 milhões, terceira parte, 90 milhões e a última parte, 120 milhões de pessoas, tá bom? Então, aqui temos a quantidade de pessoas e aqui a faixa etária. O que podemos observar? A primeira faixa etária, né? As crianças, geralmente vocês, de 0 a 9 anos, né? Então, ó, percebe que a linha de 30 milhões está aqui, está quase chegando nessa linha. Ou seja, de 0 a 9 anos tem quase 30 milhões de habitantes. E de 10 a 19 anos passou dessa faixa etária de 30 milhões. Então, mais ou menos, ó, 31 milhões de habitantes. E a terceira faixa etária, de 20 a 59 anos, ultrapassou a primeira linha, a segunda linha, até a terceira linha, que é 90 milhões. Então, essa faixa etária deve conter aproximadamente 100 milhões de habitantes. E a última faixa etária, que são os idosos, mais de 60 anos, é bem abaixo aqui dos 30 milhões, deve ter mais ou menos uns 20 milhões de pessoas no Brasil com essas idades.
Sabendo, crianças, dessas informações e da explicação que a Pro deu para vocês, vocês vão responder essas 3 perguntinhas da atividade 1, né? Aqui fala para observar o gráfico na página anterior e responder as questões. Então, e qual faixa de idade ou faixa etária você está, crianças? De 0 a 9? De 10 a 19? Essa é fácil. Então, vocês vão escrever aqui a faixa etária de vocês de acordo com o gráfico, tá bom? B, que quantidade de pessoas essa faixa de idade representa? Então, temos lá no gráfico, não temos? 30 milhões, 90 milhões, 120 milhões. Então, vocês vão colocar aquela que mais se aproxima, tá bom? De acordo com o quê? Com a sua faixa etária de idade que vocês responderam aqui na A, tá bom? E a C. Essa atividade você está perguntando pra gente se a gente somar a quantidade de pessoas da faixa etária, da primeira faixa etária e da segunda faixa etária de idade, podemos dizer que ela representa o maior segmento da população? Vamos voltar lá no gráfico. Essa pergunta quis dizer o seguinte: se a gente somar essa faixa etária com essa faixa etária, você vai dar o maior número de população aqui, as duas juntas nesse gráfico, né? Então, a primeira faixa etária tem mais ou menos o que aqui? Uns 29 milhões, né? Quase 30. A segunda faixa etária passou um pouco dos 30 milhões, então aqui deve ter uns 31 milhões. Então, somando mais ou menos isso, 29 milhões com 31 milhões, somando os dois, vocês não precisam nem, pode até fazer o cálculo mental, não precisa colocar esse monte de zero para somar. Então, vai ser mais ou menos assim, 29 mais 31. O resultado, vocês acrescentam a palavra milhões. Será que daria o resultado maior que essa faixa etária aqui? Que ultrapassou os 90 milhões, aqui deve ter o quê? 100 milhões de pessoas na terceira faixa etária? Será que passou? Então, vocês vão fazer esse cálculo, vão pedir ajuda a um responsável se sentirem dificuldade e vão descobrir o resultado aproximado, porque aqui é tudo de aproximação, e vão responder lá na atividade C. Vamos ver lá o que pergunta. Aqui na C pergunta se as duas faixas etárias somadas juntas ultrapassam o maior segmento da população, que é a terceira faixa etária. Então, as duas somadas juntas ultrapassam os quase 100 milhões que a terceira faixa etária tem. Vocês vão colocar sim e responder o porquê. E vocês vão colocar não e vão responder o porquê. Pausem o vídeo, respondam as questões, dúvidas, podem me procurar. E para finalizar essa atividade de hoje, temos aqui um pequeno textinho falando sobre o lixo, né? Que nós, moradores da cidade, produzimos muito lixo. Olha aqui nessa imagem de apoio. Nessa imagem tem uma legenda, lixão da periferia de São Félix do Xingu, lá no estado do Pará em 2016. Olha a quantidade de lixo. E toda a cidade tem o seu lixão. Nós, moradores da cidade, produzimos muito lixo. E o descarte incorreto desse lixo prejudica o meio ambiente. Se a gente joga no solo, vai contaminar o solo. Se a gente joga na água, vai poluir a água. Ou seja, o lixo, de qualquer forma, descartado inadequadamente, vai prejudicar, como que diz aqui no texto, o meio ambiente, o solo, a água e até o ar. E, além disso, ainda pode transmitir doenças. Sabendo de tudo isso, temos aqui uma última perguntinha abaixo. Aqui pergunta: que tipo de atitudes podemos adotar para diminuir a quantidade de lixo descartado no dia a dia? Então, sabendo que a gente produz muito lixo, pessoal, e algumas coisas que a gente andou estudando em geografia na semana passada, qual é a forma de diminuir a quantidade de lixo produzido? Ou melhor também, descartado incorretamente. Será que é certo jogar o lixo na rua? Né? Será que é certo descartar ele de forma inadequada, jogar na terra, né, no solo, jogar na água, jogar no chão quando a gente está caminhando na rua, jogar em algum terreno baldio perto da nossa casa? Então, que atitude nós podemos tomar para que diminua esse parto de descarte de lixo no meio ambiente? Então, vocês vão refletir e vão responder aqui para mim no livro mesmo, tá bom, pessoal? Então, façam as atividades, me enviem as fotos. Não esqueça de quem faz plataforma, fazer as atividades da plataforma digital, tá bom? Bons estudos e dúvidas me procurem.